Vamos começar com a ameaça de morte que o Renan sofreu. Tá na velocidade aqui 1.25 e vamos lá. Hoje, a equipe de campanha do Renan Santos informou à Polícia Federal que o candidato recebeu uma ameaça de morte pela internet. Segundo os aliados, um homem que se identificou como aluno da USP afirmou que acompanhava Renan havia meses e disse que mataria caso ele comparecesse a um ato marcado neste domingo. O que aconteceu, Padula, dessa situação? Olha, vamos começar hoje aqui a sexta-feira trazendo essa polêmica aí, porque a campanha do candidato à presidência da República pelo partido Missão, Renan Santos, denunciou que o candidato recebeu uma ameaça de morte. Isso, né, supostamente aconteceria no ato que vai acontecer aí no próximo domingo, dia 16. O autor, como o Wilmar disse, seria supostamente o estudante anônimo da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, local onde o evento será realizado. A equipe de Renan Santos disse que a ameaça foi publicada de forma anônima em uma plataforma de discussão política e posteriormente foi apagada. A campanha teria recebido um e-mail com um print da publicação, na qual tinha uma mensagem dizendo, entre aspas, "Eu irei matar Renan Santos". Descrevia a pessoa que pretendia cometer tal crime aí, né? Ou pelo menos essa ameaça, de acordo com informações. Isso é o que mais assusta, cara, são os doidinhos, velho. Não é o crime organizado. Assim, o Renan já falou bastante sobre combater o crime organizado, o PCC, Comando Vermelho e tudo mais. Então esses caras realmente não gostam do Renan. Só que, cara, essa é a briga que você compra. Deles você não tá esperando uma coisa diferente, né? É um crime organizado, né? Então, tipo assim, você não vai esperar um tratamento deles diferente. Agora, os doidinhos são os que preocupam, sabe? Essa galera aí que acha que, mano, não, o Renan, ele realmente ele é um fascista, o plano dele é acabar com a democracia aqui no... Sabe, esses caras aqui que foge da casinha, velho. Esses aí, mano, é preocupante, porque a galera fica instigando, e uma hora realmente dá merda. A gente já viu ali com o Charlie Kirk, também tentaram atirar no Donald Trump, também deram uma facada ali no Bolsonaro, e tem outras situações aí, com certeza tem mais situações aí que eu não tô lembrando agora. A questão é, os doidinhos, velho, eles fazem. E a internet é um lugar muito fértil pra criar mais doidinhos. Então esses casos realmente são mais preocupantes, tá ligado? O candidato disse que, apesar de ele ter sofrido outras ameaças antes, essa foi a primeira que pareceu, né, ter uma sensação de que possivelmente iria acontecer. Inclusive, o próprio candidato é quem diz também esse quesito. Hoje, né, nessa sexta-feira, a gente vai ver o vídeo do Renan e do que o cara falou também, tá? Ilmar, aconteceu uma manifestação, uma passeata, algo desse sentido, da União Nacional dos Estudantes, da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, a UNE e a UEE, que estenderam faixas com as frases "Universidade é território antifascista" em frente à Faculdade de Direito de São Paulo. Há algumas pessoas que dizem que essa manifestação rendeu um total de 5 pessoas e por isso não teve tanto efeito quanto deveria ter tido. Quantas pessoas, Padula? 5. Tá bem próximo da manifestação que você falou da Deolane, né? Da Deolane foi 13. Foi 13? 13. A Deolane tá ganhando ainda. Você contou. Eu contei, eu fui lá, que eu passei perto. Mas olha, isso claramente tem que ser investigado, qualquer tipo de ameaça, não só o Renan, qualquer outro. Enfim, eles vão falar que tem que ser investigado e depois vai falar de uma outra notícia, cara. Eu fiz um vídeo também falando sobre esse ato antifascista aí da Uni. Vou deixar aqui no card, no izinho vai estar lá no canto direito. Mas enfim, vamos ver o vídeo do Renan falando sobre essa ameaça que ele sofreu. Tá aqui, já deixei na metade. Vou deixar na velocidade também 1.25, se tiver muito rápido. Aí a gente dá uma diminuída, fechou? Eu preciso falar sobre a ameaça de morte, e essa aqui talvez seja uma das mais perigosas de todas que a gente recebeu até agora. Essa ameaça que você tá vendo aí na tela é uma ameaça num grupo de Chan, Left Chan, que é um dos grupos que tem mais gente da esquerda radical bizarra do Brasil, com um perfil demográfico e perfil de usuário muito similar daquela turma que, por exemplo, atirou no Charlie Kirk. Só uma coisa, eu não vou ler o que o cara escreveu aí, tá? Então se você quiser ler o que tá a ameaça em si e tal, você pausa aí e vai lendo, tá? É isso. Eu venho recebendo uma série de ameaças. As ameaças vão desde o Comando Vermelho ao primeiro Comando da Capital, ao ADA, algumas no Nordeste, mas a ameaça ideológica de esquerda é sempre mais perigosa, e eu vou explicar por quê. Ela é a única que é naturalizada. A ameaça ideológica de esquerda, ela tá ok na imprensa, você pode ser chamado de fascista, nazista, nada acontece, você processa, é difícil você vencer, todo mundo se coloca como vítima, e parece que essas pessoas têm uma licença poética em dizer que você, por pensar diferente, merece morrer. Fizeram uma manifestação lá de São Francisco, dizendo que eu tinha que... não podia botar o pé lá, e aí agora o pessoal tá falando que basicamente vai andar armado. O post da pessoa é bem claro, diz que pretende me matar no ato que nós vamos fazer esse domingo. Tá bem difícil fazer campanha assim. Eu tenho que ficar andando pra lá e pra cá com colete à prova de bala, e é isso, eu voltei do Rio com colete à prova de bala, eu tenho que participar de eventos em São Paulo, colete à prova de bala, o tempo todo isso. Por isso. Bom, no Rio, qualquer pessoa tem que andar com colete à prova de bala. Rio é perigoso demais, tô brincando. Você que é carioca aí, não fique bravo, não fique puto, mas vou combinar que o negócio é doideira. Federal fazendo guarda, e que bom, eles estão fazendo um bom trabalho, mas é isso, a ameaça se avolumando, e é um tipo de
perigo que eu não imaginava estar passando. Eu realmente não imaginava. E, lógico, não vamos desistir. Lógico, domingo estamos lá, o ato vai ser muito bonito, mas você se tornar alvo de maluco, que é muito diferente de bandido. Um maluco que não tem absolutamente nada a perder porque a vida dele é vazia, te coloca num outro jogo. A gente tem outras ameaças, né, como eu te disse, do Comando Vermelho, mas essas ameaças ideológicas estão começando a se avolumar. E elas têm um padrão, e preciso que vocês entendam. O padrão é o cara que acha que está salvando o mundo de uma ameaça fascista e tal. E é muito curioso que gente, inclusive da direita, né, esses Nandos Mouras, ex-MBL de toda sorte, eles querem me pintar como um nazista porque no fundo eles querem que me matem, né? E a esquerda faz a mesma coisa. Então, parabéns, vocês estão conseguindo. Já tem os primeiros malucos. Os dados dessas pessoas já estão sendo mandados para a Polícia Federal. Há alguma suspeita de alguns alunos veja só, da faculdade que eu estudei, faculdade de Direito da USP, de serem os autores dessas ameaças. Então, enfim, é bem infernal. Mas estejam juntos, vamos vencer, vamos ganhar. Eu não vou recuar em absolutamente nada. A gente tem mais energia, força e disposição. Então, obrigado, galera. Tamo junto. Cara, às vezes o Renan falou aí que a pessoa não tem nada a perder, a vida dele é vazia. Cara, eu concordo, tem gente que é assim, mas também existe algumas pessoas que o cara realmente tem problema, cara. O cara é esquizofrênico, velho. E aí ele realmente acredita, começam a falar isso pra ele começa a entrar em uma mania persecutória, começa a achar que ele tem uma tarefa, um objetivo importante aqui na Terra, que ele tem que finalizar o... Tô falando finalizar pro YouTube, né? Então ele tem que finalizar o Renan Santos, porque é uma tarefa divina ali, porque ele ouve vozes e não sei o quê. Então, cara, isso existe, velho. E quando você estimula, a situação piora. Isso tem que ser tratado. A pessoa que é esquizofrênica, que ouve vozes, que acredita que ela é salvadora, ou que tem delírio de perseguição, que sente que tá sendo perseguida, ela tem que ser tratada, essa pessoa, tá? Se você fica estimulando ele, fica assistindo isso na internet, e a galera, na internet você fala qualquer bosta, e a galera fica falando isso pra ele, falando, cara, só reforça o ponto de vista dele, né? A gente já viu, cara, assim, atentado de uma pessoa só, um doidinho que tentou matar alguém, a gente já viu o cara realmente conseguir também algumas tentativas, então... isso não é brincadeira, o que eu havia falado antes também. Agora, falando de outra coisa, de outro ponto sobre as eleições, Pablo Marçal decidiu entrar na disputa. Mas Pablo Marçal tá inelegível, não tá? Então é o que a gente vai ver agora mesmo. Vamos lá. Coloquei esse vídeo aqui da Jovem Pan News. Mesma coisa, vou colocar na velocidade 1.25. É a velocidade perfeita, para que não fique muito rápido e também não muito devagar. Vamos lá, vou dar o play. E a gente volta a falar agora sobre a situação do Pablo Marçal, que registrou há pouco a candidatura no TSE, a candidatura à presidência da República. A gente está recebendo aqui o Ricardo Vitaporto, um dos maiores advogados eleitoralistas do Brasil, autoridade no tema, e vai nos ajudar a entender qual é a situação de elegibilidade ou inelegibilidade do Pablo Marçal. Ricardo Vitaporto, doutor, bem-vindo, uma honra te receber, meu amigo. Boa noite, Kobayashi, um prazer participar. E o que aconteceu hoje, nesse sábado? O juiz eleitoral de Santana do Parnaíba, que é o domicílio do Pablo Marçal, concedeu uma liminar para validar uma suposta filiação ao PRTB. Só que a única coisa que foi apresentado como prova dessa filiação foi a ficha assinada. O que vai haver questionamento perante a Justiça Eleitoral é que a própria súmula do TSE exige para o reconhecimento dessas filiações indiretas uma prova pública, né? Que goze de uma presunção de veracidade, tenha fé pública. E, no caso, uma mera certidão, normalmente, não é aceita pela Justiça Eleitoral. Foi em liminar pelo juiz de Santana do Parnaíba, mas a briga vai continuar na Justiça para justamente se comprovar se é ou não fraudulenta essa filiação realizada numa última hora, no último dia do prazo para registro de candidaturas. E aí, doutor Ricardo Vitaporto, significa que há um recurso que certamente haverá para discutir não só a filiação do Pablo Marçal com base nessa mera ficha, mas também o fato de que nesse período todo ele estava fazendo vídeos para outro partido, para União Brasil, o que teoricamente comprova o compromisso dele com outra sigla partidária e, salvo engano, me corrija, não dá para ter filiação em dois partidos ao mesmo tempo, né? Ele não tá nem aí, cara. Ele não tá nem aí. Não importa que ele tava no União Brasil até agora, e aí agora ele teria que se candidatar, tem que se candidatar pelo PRTB. Ele não tá nem aí, cara. Onde der, onde for, onde vai causar um burburinho, onde ele vai ganhar mais dinheiro, visibilidade, ele tá indo, não tá nem aí. Sem dúvida. É o que acontece. Não houve nenhum anúncio, né? O que se alega é que essa filiação teria a data lá do mês de abril, ou seja, no começo desse ano, e ninguém nunca comentou, não foi feito um ato público, um anúncio, absolutamente nada que comprove que ele teria saído do União Brasil e ido para o PRTB. Agora, apresentado o pedido de registro de candidatura, ele deve ser impugnado, né? Aposto que pelo Ministério Público e pelos adversários, sim, que vão ali dizer que não há prova pública que comprove essa filiação com menos de 6 meses da data da eleição. Muito obrigado, doutor Ricardo Vitaporto. Cara, é isso. Qual que é o intuito do Pablo Marçal com isso? Gerar o burburinho.
que as pessoas falam, que, ó, faça um vídeo, tô fazendo um vídeo aqui falando sobre esse assunto. É isso que ele quer. Ele sabe que ele não vai conseguir, ele sabe que ele não vai conseguir se candidatar efetivamente. O cara tá proibido pela justiça, não vai, dificilmente ele vai conseguir realmente essa candidatura. Senão o Brasil vira uma várzea. Vira uma várzea. O cara pode fazer o que ele quiser, né? Receber a inegibilidade, que ele não pode participar da eleição, e aí mesmo assim conseguir depois. Então aí vira várzea mesmo, pode qualquer coisa. Mas o intuito real dele é causar esse burburinho, né? Por que você acha que ele deixou pro último dia? Agora. Assim, aos 45 do segundo tempo. Pra quê? Pra chegar nesse ponto, aí todo mundo fala, a galera fala dele, ele também consegue algum apoio político, assim, uma margem para negociar, porque causando esse burburinho, a galera, de repente, talvez até saia alguma pesquisa colocando ele, vê a porcentagem que ele receberia, ele consegue negociar algum acordo ali com alguém, sabe? Umas coisas nesse sentido. É por isso que ele faz isso, tá? Aí eu deixei até aqui a notícia, que saiu aqui no G1 também. Mesmo inelegível até 2032, PRTB lança Pablo Marçal como candidato à presidência. Liminar autorizou o empresário a deixar a União Brasil e voltar ao PRTB. Registro da candidatura ainda será analisado pela Justiça Eleitoral. Aí tá aqui, ó, o Pablo Marçal aqui com sua cara de harmonizada aí, que ele fez bastante harmonização facial, e o vice dele, que eu não faço ideia de quem seja. E aqui eles também falam, Marçal, contudo, segue inelegível até 2032. No dia 5 de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE, rejeitou por unanimidade os embargos de declaração apresentados pela defesa do empresário e manteve a condenação que o tornou inelegível por 8 anos, por uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral de 2024. E aí, o que eu tava falando sobre o que ele ganha fazendo isso, né? Mesmo sabendo que ele não vai conseguir se eleger depois, participar, é isso aqui, ó. Marçal pode concorrer até decisão do TSE. Segundo Fernando Neisser, acho que é isso, professor de Direito Eleitoral da FGV, qualquer pessoa pode apresentar um pedido de registro de candidatura, mesmo que esteja em situação de inegibilidade. A Justiça Eleitoral não faz um filtro prévio para impedir o protocolo. Enquanto não houver uma decisão contrária do Tribunal Superior Eleitoral, o candidato pode fazer campanha, arrecadar recursos e participar do horário eleitoral se já tiver começado. Então o que ele ganha? Botou no último dia, por quê? Para ganhar um prazo maior, né? Porque se ele bota desde o começo aí que podia registrar, pô, o resultado ia sair logo, então você põe no último dia, cara, é até o limite pra ele ganhar um prazo, também ver se sai o nome dele em alguma pesquisa, alguma coisinha assim, ganha barganha pra negociar, é isso, cara, é isso também, não sei se ele vai conseguir até fazer alguma campanha, colocar alguma coisa aí com o nome dele, é isso que ele quer, vai fazer o showzinho dele e depois ele vai falar, olha, o sistema está me impedindo de me candidatar, o sistema, não vai botar aqueles papo novo, todo aquele papo que você já sabe, que o Flávio Bolsonaro também fica falando do sistema, só que o cara é político há sei lá quantos anos, aí o povo acredita. Os idiotas acreditam, né? Pra variar. Não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal. Tamo junto, forte abraço. Falou!